vivo! Então, ó, gente, eu tô aqui com Quinha, Érica, mais conhecida como Quinha. E a gente vai falar sobre o edital do Sírio-Libanês com vocês seu nome, hoje. gente. Eu sou a Yandra, sou coordenadora de farmácia, e Érica, coordenadora de fisioterapia. Pronto. A gente vai falar com vocês sobre o edital do Sírio-Libanês. Então, vão mandando as dúvidas de vocês. Dá um ok pra gente aí, se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo ouvir. E vamos começar a live. A Marcela vai acompanhar as perguntas que vocês estão enviando, porque daqui a gente não consegue ler. Então, ela vai falar pra gente as dúvidas. Conforme vocês forem mandando, a gente vai conversando e tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Antes de começar, gente, eu vou contar um negócio pra vocês. A gente vai dar informações aqui que são preciosas. A Yandra conseguiu falar com um ex-aluno do curso de farmácia aqui da gente e ele trouxe várias informações legais que a gente vai falar daqui a pouco pra vocês. Então fiquem ligados. E outra coisa, tem uma surpresa top lá no final, viu? Perguntem tudo, tirem as dúvidas, porque a gente, leu, destrinchou esse edital hoje para poder falar tudinho para vocês. É isso, fiquem até o final que a gente vai dar informações aqui que não tem no edital sobre a execução da prova, tá? Então muita gente tem dúvidas sobre como a prova é feita, coisas que não tem no edital, e a gente conseguiu conversando com ex-alunos nossos que já fizeram a prova e que também já foram aprovados. Então não percam, fiquem realmente com a gente até o final. Então vamos lá, começar, né? Vamos? Vamos? Beleza. Já deu. Então por que falar do Sírio-Libanês? Por que falar de residência do Sírio-Libanês? Né? O Sírio-Libanês hoje é um dos hospitais de maior referência, não só nacional, assim como internacional. E lá eles estão muito preocupados com pesquisa, com divulgação de conhecimento, e é por isso que lá existe os programas de residência, tanto uni como multiprofissionais, assim como também residência médica, né? Sim. Gente, o Sírio, ele é um hospital de referência. Então, se alguém precisa de um hospital de referência, ele é encaminhado para o Sírio-Libanês. Então, imaginem a riqueza que é fazer uma residência num hospital desse. Vocês vão ver milhões de casos clínicos, vocês vão aprender praticando com a diversidade enorme de pacientes. E outra coisa, vocês vão poder desenvolver pesquisa lá dentro, ou seja, vocês vão sair talvez com artigos publicados, com nomes em grandes revistas de referência nas áreas de vocês. Então o Sírio, ele é o Sírio. Então é uma oportunidade fantástica para vocês poderem fazer essa residência tão sonhada, que eu tenho certeza que a galera aí tá sonhando, né não? E Marcela, diz pra gente, a galera deu o ok do áudio, tá tudo certo? Vamos acenando aí, colocando os coraçãozinhos que a gente vai vendo daqui, tá bom? Aí dá pra gente enxergar, né? A galera começou a botar os corações e eu gosto de ver o coraçãozinho subindo ali. Beleza? Então vamos lá. As principais características da residência do Sírio-Libanês são as características das residências de uma maneira geral, né? Que são 2 anos de duração. Você sai com o título de especialista naquela determinada área que você escolheu. São 5.700 horas totais, né? São muitas horas de trabalho e também de estudo, porque são divididas em 80% de prática e 20% de teoria. E para resumir tudo isso, você vai também ganhar uma bolsa, né, de R$ 3.330,43. Gente, vocês já imaginaram? Porque todas as vezes que a gente fala isso, eu fico refletindo. Você aprender com 80% dessa carga horária imensa de prática e ainda ganhar uma grana é um sonho. Eu acho que é um sonho, eu acho que é fantástico e eu acho que vocês têm que correr atrás disso. Pelo amor de Deus, dê notícia pra gente depois quando vocês forem aprovados. Com certeza. Estudar, se especializar e ainda receber por isso, eu acho que não existe um sonho. Oportunidade melhor. Com certeza. Né? Então vamos lá. Vamos logo já começar a falar diretamente do edital. Eu imprimi o edital e a gente vai falando aqui tópico por tópico que a gente destacou de coisas que a gente acha muito importante vocês saberem sobre o edital e sobre o programa de residência de uma forma geral. Então a primeira coisa, forma de ingresso. Existem 2 modalidades de residência
no Círio, que é a uniprofissional e a multiprofissional. A uniprofissional, ela engloba profissionais da enfermagem, tem vagas, né, para enfermagem e biomedicina. E a multiprofissional tem para todas as outras áreas, que engloba também enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia. Agora, uma coisa que é importante a gente falar, que é a diferença, né, entre uniprofissional e multiprofissional, que muita gente tem dúvidas sobre isso. Eu vou deixar aqui falar para vocês. Gente, repare, como o nome está dizendo, uniprofissional. Nessa residência uniprofissional, você vai lidar apenas com aquela área que você está escolhendo. Por exemplo, enfermagem e cardiologia. Vocês vão ser enfermeiros direcionados à área de cardiologia. E todas as vagas para aquela determinada área vão ser para enfermeiros. Diferente da residência multiprofissional, que é o seguinte, quando a gente fala em multiprofissionais, a gente está pensando em uma equipe multiprofissional. Então, como a Ai falou na estante, todas essas profissões, todas essas áreas de saúde, elas vão interagir entre si o tempo inteiro. Então, vamos dizer, a gente tem 15 vagas para uma área da disciplina multiprofissional, que é para o paciente crítico, lá no Sírio-Libanês. Dessas 15 vagas, 3 são para fisioterapeutas, 3 para farmacêuticos, 5 para, eu não me lembro bem, olha aí no nutricionistas. Para nutricionistas. Então, assim, são profissionais de diversas áreas que vão entrar em uma equipe e interagir entre si. O que é fantástico, né, gente? Porque vocês vão discutir casos clínicos juntos, vocês vão entender o que é atender um paciente de uma forma mais ampla, de uma forma global, dentro de uma equipe multiprofissional. Então, lá no Círio, vocês têm essas duas opções. A opção de ser a residência uniprofissional ou multiprofissional. Lembrando que, pelo edital, a uniprofissional só para a área de enfermagem e biomedicina. A multiprofissional para todas essas áreas. Psicologia, nutrição, farmácia, fisioterapia e enfermagem. Beleza? Se não conseguirem entender, pergunta aí que Marcela fala pra gente, que a gente tenta explicar de uma outra forma. Eu acho que ficou muito claro, né, a explicação de Érica aqui. Então vamos prosseguir aqui no edital. Então essas são as formas de você ingressar, tanto uni como multi. Beleza, então quantas vagas são para cada uma dessas áreas? Eu separei aqui e eu vi que enfermagem são 51 vagas. Olha que maravilha, muitas gente. vagas para enfermeiros. Lembrando farmácia, que divididos, né, Ai? Em uni Isso. e multiprofissionais essas Sim. vagas, viu, gente? Para enfermeiro, sim, uni e multi. E também dividido pelas áreas de concentração. Então, são vários programas, são várias áreas que aí você tem que escolher na hora de fazer a inscrição. Boa lembrança, viu, gente? Quando vocês forem escolher, quando vocês forem se inscrever, tem que colocar lá qual residência vocês querem fazer. Não adianta se inscrever e achar, eu não passei em uma, vou me relocar na outra. Não. Você vai prestar a seleção para aquela determinada área que vocês escolherem lá no momento da inscrição. Se liguem nisso. Perfeito. Então, enfermagem são 51 vagas, farmácia são 7 vagas, fisioterapia 7 vagas, nutrição 7 vagas e psicologia 3 vagas. Então, tem vaga aí para todo mundo. E só lembrando que você só precisa de uma vaga, né? Você não precisa de 7 nem de 50. Então, para ser aprovado, para entrar lá, você só precisa da sua vaga, você só precisa estar preparado. Tá bom? Beleza, as vagas já foram. Inscrição. Como é que vai ser a inscrição? A inscrição, gente, é feita pelo site, tem lá no edital, tá? Vocês podem depois entrar no blog da Sanap, porque já tem lá o link direto pro edital, e aí vocês pegam o link da inscrição lá no edital. A inscrição vai acontecer de 30 de julho até 14 de outubro, certo? E as provas, elas vão ser realizadas a partir de novembro, que a gente vai falar na estante. Como é que vocês se inscrevem? Nesse site lá, que tem no link do edital, e vocês pagam uma taxa de R$300. Pensem no seguinte, é um investimento que vocês estão fazendo de R$300. E aí eu tava até conversando com a Ai Macedo, fazendo umas contas. Se a gente for pensar na bolsa que a gente falou na estante de 3.300,
Esses 300 são menos de 10% da primeira bolsa que vocês vão receber. Então, assim, às vezes fala, R$ 300, poxa, caro. Mas pensem que é um investimento para vocês realizarem o sonho de vocês. E a bolsa depois vai conseguir pagar isso daí, vai sair, não vai nem perceber que está pagando. Então, vai entrar no link, vai fazer a inscrição nesse período, vou repetir o período, 30 de julho até 14 de outubro. Então, as inscrições não estão abertas ainda. Boa. Né? O edital foi publicado para você ficar sabendo, já ir se preparando, mas as inscrições ainda não abriram, só vão abrir dia 30 de julho. Isso, ao meio-dia, mais especificamente. O edital ele é tão destrinchado, gente, que ele fala até o horário que a inscrição vai abrir. Sim. Ao meio-dia do dia 30 de julho até a 23h59 do dia 14 de outubro, beleza? E só lembrando para quem está entrando agora, no final, quando a gente chegar ali na parte da prova, das etapas, a gente vai dar informações para vocês privilegiadas que não tem no edital. Então fiquem com a gente Exclusivas. até o final da live para vocês ficarem sabendo de tudo, beleza? Vamos lá, continuar. Já vamos entrar então nas etapas. A gente vai entrar nas etapas de seleção, né, para residências multiprofissional. Rapidinho, aí tem alguma pergunta, Marcela? Sim, Marcela. Gente, a galera tá perguntando se tem no Distrito Federal. Acho legal explicar que é em São Paulo. A gente vai falar disso daqui a pouco, porque existem algumas locais onde essas provas vão poder ser realizadas, mas é para todo o Brasil, gente. O hospital ele fica em São Paulo, mas vocês de todo o Brasil podem fazer a prova e devem fazer a prova, e aí vão morar em São Paulo. Ó, que coisa boa. Adoro. Certo, então vamos lá. As etapas de seleção. A seleção, ela vai ser feita em 2 fases, tá? Então vamos ficar bem atentos aqui, porque tem muitos detalhes aqui, vocês precisam saber exatamente o que vai acontecer em cada uma dessas fases. Sim. Então, a primeira fase é a prova objetiva de múltipla escolha e presencial. Você precisa ir até o local da prova, responder a prova lá, tá bom? Então, essa prova objetiva é a primeira fase. A segunda fase, ela vai ser feita em 2 etapas. A primeira etapa é a prova prática, tá? E a segunda etapa é a entrevista com análise e arguição de currículo. Tá, então vamos lá. Destrinchar cada fase dessa. Retomando aqui. Primeira fase, prova objetiva, que vai ser em uma data específica. Segunda fase vai ser um tempo depois, que são em 2 etapas. A primeira, prova prática e depois entrevista. Tá bom? Então vamos lá agora destrinchar cada uma dessas etapas. A primeira fase, gente, como a Ai falou, vai ser a prova objetiva. O que é uma prova objetiva? Você vai responder questões sobre os temas que eles colocam no edital, sobre as áreas de cada especificidade de vocês, de enfermagem, de nutrição, de farmácia, de fisioterapia. Então são provas com questões específicas de cada área e mais questões de saúde coletiva. O que no edital tem? São 100 questões essa prova objetiva, gente. 100 questões divididas em 75 específicas de cada área de conhecimento de vocês e mais 25 questões de saúde coletiva. E aí, a gente também conversando mais cedo, a gente parou para refletir. São 100 questões que vocês vão ter que responder em um tempo de 3 horas e meia, que no edital diz isso. A duração da prova objetiva são apenas 3 horas e meia. E aí, qual é a dica que a gente aproveita para dar para vocês? Vocês precisam estar preparados em resolver questões. Porque resolver 100 questões em 3 horas e meia, a gente tem que estar com um treino muito apurado, né? E aí, a gente conversando mais cedo, a gente começou a pensar nos nossos cursos aqui da Sanar, né? Que a gente tem exatamente essa estratégia. Olha como a gente já tentou prever isso antes na elaboração dos cursos. Porque os nossos cursos, gente, são exatamente assim. A gente tem as videoaulas, que são videoaulas curtas, diretas ao ponto, assertivas. E a gente tem 3 modalidades de resolução de questões. Fala aí, Ai. Dentro dos nossos cursos, a gente tem questões dentro das aulas, onde o professor baseia a aula, a teoria em questões. A gente tem questões para você responder depois da aula, para você treinar aquilo que você estudou durante a aula.
E no final de cada disciplina a gente tem simulados. Tá? Então, ó, terminou de estudar a disciplina toda, já treinou várias questões durante, depois das aulas, no final você faz um simulado daquela disciplina com questões de residência, tá bom? E a gente ainda tem mais o banco de questões. Não satisfeitos, não querem fazer mais questões ainda, fora essa, vão para o banco de questões, que lá vai ter uma infinidade de questões para vocês responderem. Vocês podem filtrar pelo tema, pela banca, etc. Ou seja, vocês vão treinar questões, que é o que vocês vão precisar. Imaginem, são 100 questões para serem respondidas em 3 horas e meia. Então, a grande dica dessa live de hoje é vocês praticarem questões, beleza? E aí, gente, complementando essa prova, o Círio, ele dividiu as pontuações das etapas de seleção. E essa prova objetiva, ela vale 50% de toda a sua seleção. Ou seja, a segunda fase, que a gente vai falar mais à frente, vale 50%. E essa prova objetiva, ela vale 50% de toda a sua pontuação da seleção. Então, imagine, se valesse 10, essa prova teria que ter um ponto valendo 5 pontos. 50% é dessa prova objetiva. Daí vocês verem a importância de se preparar com cursos direcionados a essa questão de resolver questões, por redundante, né? Mas a esse âmbito de resolver questões, o quanto é importante vocês estarem preparados, porque é metade da pontuação de vocês, beleza? Certo. Além de você saber responder as questões, você precisa gerenciar muito bem o seu tempo. Não perder tempo com questões que não merecem que você perca tempo, e realmente fazer a sua prova da forma mais objetiva e eficiente possível. E você só vai conseguir fazendo isso estudando e se preparando muito bem para isso. Beleza? Então vamos continuar aqui. Essa prova, gente, desculpa aí, essa prova ela vai acontecer no dia 2 de novembro. E vocês não precisam ir a São Paulo, para quem não mora em São Paulo, realizar essa prova. A gente tem 8 lugares, 8 cidades que vão ser realizadas as provas. Então a gente deixa eu chegar mais perto. Deixa eu ler aqui, eu vou ler que tô mais Faça esse favor, minha filha. Pronto. As provas delas vão ser realizadas em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Então, na hora da inscrição, você tem que dizer qual lugar que você quer realizar a sua prova. Você pode, se você morar em uma dessas cidades, ótimo, você vai fazer lá. Caso você não more, você procura uma cidade que seja mais próxima da sua, que a passagem seja mais barata. Então, tem várias opções aí para vocês escolherem. Pronto, então a prova objetiva vocês podem realizar em todas essas cidades. Pronto, passou a primeira etapa. Um detalhe importante, tem no edital dizendo o seguinte: quem vai passar nessa prova, nessa primeira fase, quem vai passar para a segunda fase? Aquelas pessoas que fizeram pelo menos 50 acertos, ou seja, das 100 questões que acertaram 50. Ou seja, é uma etapa classificatória e eliminatória. Se você não acertar 50 das 100 questões, você não passa para a segunda etapa. Beleza? Deu para entender isso direitinho. Galera, podem repetir quais são as cidades que vão ter a prova? Repetindo as cidades que vão ter a prova, porque vocês estão pedindo. Olha só, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Se alguma informação dessas não tiver ficado claro para vocês, busquem o edital. Lá tem todas essas informações que a gente está dando aqui. Eu tô com o edital, a gente tirou essas informações do edital, tá bom? Beleza, fechamos então a primeira fase, prova objetiva. Passaram na primeira fase, ou seja, acertaram mais de 50 questões. E aí, a segunda? Pronto, vamos lá para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente vai ter a prova prática. No edital, ele fala o seguinte sobre a prova prática. Ele não dá detalhes de como é essa prova e nem o que cai, e nem o que vão cobrar nessa prova de vocês. Tá? Então, o que ele diz no edital? Ele diz que a primeira etapa da segunda fase é a prova prática, que vai acontecer em São Paulo. Então, a primeira fase vai acontecer e nessas cidades novembro, vocês podem fazer. Em novembro, né? A primeira prova. Dia 2 de novembro.
E no início de dezembro acontece essa segunda fase, que é a prova prática. Tá bom? Então, nessa prova prática, vocês precisam levar, além dos documentos físicos, originais, vocês vão precisar levar também o currículo vitae impresso e também os comprovantes da produção intelectual que vocês colocaram no currículo. Agora, vamos lá. O edital, ele só fala isso, tá? Ele diz o que é a prova, a data e o que você precisa levar, mas ele não diz como que essa prova é feita. Conversando com os nossos ex-alunos que foram aprovados e que já fizeram residência no Sírio, eles falaram pra gente o seguinte: olha, Andra, é o seguinte, a prova prática, ela é feita no formato de simulações realísticas, tá? Então, você vai chegar no dia da sua prova, vai ter como se fosse um teatro com atores como pacientes, trazendo um problema para vocês, vocês vão precisar resolver esse problema. Existem duas fases nessa prova prática, que você vai precisar resolver um problema da sua área específica e outro geral, né, que é da saúde coletiva de uma forma geral, SUS, etc. Então você precisa estar preparado para essa prova também. E como você se prepara para essa prova? Por casos clínicos, né? Então, quando você estuda casos clínicos, quando você consegue raciocinar em cima de problemas e propor soluções para eles, você consegue se preparar para uma prova desse tipo. E aí, mais uma vez, sempre meus alunos me perguntam, como é que eu posso me preparar para isso? Mais uma vez, os nossos cursos, eles também trazem esse raciocínio clínico, tá? Direcionado para as provas de residência. E também tem os livros, né? O Fisioterapia, por exemplo, tem os 50 casos clínicos. Então, existem formas de vocês consolidarem esse conhecimento para poder gerar esse raciocínio clínico para essa prova prática, tá, gente? Só deixando claro, galera, quem tiver dúvida de como encontrar esses cursos, o link tá na bio. Aqui mesmo no Sana Saúde, vocês vão na bio e tem lá um botão, conheça nossos livros e cursos. Só clicar lá e vocês vão conhecer de todas as áreas da saúde, a gente tem livros e cursos, beleza? Arrasou, Cela. Só um detalhezinho importante, que a Ai falou o seguinte, vão ser 2 momentos nessa prova prática. Uma simulação na área específica e uma simulação na área de saúde coletiva. No edital tem dizendo que acontecem de forma de rodízio. Então é como se fossem estações que você passa por uma estação de simulação da área específica de vocês e uma outra estação da área de simulação de saúde coletiva, tá? Isso não importa a ordem, vocês podem primeiro fazer de saúde coletiva e depois fazer da específica. Isso pode variar no dia lá da prova de vocês. Ou seja, isso que a gente falou foi o quê, gente? Segunda fase, primeira etapa. Agora a gente vai falar da segunda fase, segunda etapa. A segunda etapa é a entrevista. Também vai acontecer em São Paulo. Eles colocaram essas duas datas bem próximas. Acho que bem pensando, as pessoas que precisam se deslocar até lá já fazem uma única viagem para fazer a segunda fase completa, mesmo sendo primeira e segunda etapa. Eu acredito que são 3 ou 4 dias de diferença na mesma semana de uma para outra, tá bom? Então a segunda fase é a entrevista, onde eles vão conversar com vocês sobre o currículo. É basicamente isso, tá? É uma entrevista super tranquila. Não achem que é um bicho de 7 cabeças a entrevista, porque não é. Eles vão querer saber por que você pretende entrar naquela área. Provavelmente eles vão querer saber isso de você. E eles vão conversar com você sobre o que você colocou no currículo, sobre a sua produção, qual é a sua experiência, se você já fez alguma atividade fora daquilo. Então, não é nada que você, que é você mesmo, não vai saber responder, né? Então, tudo que você colocou no seu currículo, a gente orienta que seja verdade, né? Não adianta você mentir, porque você vai ter que comprovar aquilo lá. E eles também vão questionar você sobre as suas atividades e a produção que você está declarando ter lá. Essa fase da entrevista é importante falar que ela tem peso 1, tá bom? Então, não fiquem desesperados se vocês não têm um currículo gigante, se vocês não fizeram muitas coisas. O menor peso de todas as etapas é da entrevista. Então, vocês não precisam
entrar em desespero caso vocês não tenham vários, porque tem muita gente que acha, eu não tenho nenhum artigo publicado, eu vou ser aprovada, vão me reprovar por isso? Não. Tem peso? Tem, mas não é o maior peso. O maior peso é a prova objetiva, a prova prática é 40% da sua nota e a entrevista é 10%. Mas, só dando algumas dicasinhas, eles pedem, gente, o currículo vitae. Geralmente, na seleção de residência, são pedidos o currículo Lattes. Nesse caso daqui, é pedido o currículo vitae. A sugestão que a gente dá para vocês é que vocês se baseiem nos itens do currículo Lattes para poder construir o vitae, porque ele é mais completo, a gente consegue se guiar bem nas produções acadêmicas que a gente tem e aí constrói um currículo bem estruturadinho. Lembrando, como o Ai falou, que só coloquem no currículo que vocês conseguem provar, porque eles pedem os documentos comprobatórios. E é bom que vocês levem isso tudo organizadinho, porque isso já demonstra uma organização prévia. Na hora da entrevista, que vocês mostrem emoção em apresentar aquele currículo, em defender o currículo, uma emoção em dizer eu quero estar aqui. Então o entrevistador, gente, na hora vai querer perceber essa emoção em vocês, essa vontade de estar lá. E outra coisa, às vezes o aluno pensa, eu não fiz nada na minha vida acadêmica, mas são várias coisas que contam. É monitoria, é produção de artigo, é iniciação científica, é participação em algum projeto de extensão dentro da faculdade. Estágio também conta, Tinha? Estágio, com certeza, estágio extracurricular, porque o curricular já não está dentro do currículo, da matriz curricular de vocês. Participação em eventos, em palestra, congressos. Então, tudo que vocês fizeram na vida acadêmica, gente, coletem isso. Esse é o momento de vocês reunirem todos esses certificados para alimentar o currículo de vocês. Então, às vezes a gente pensa, participei de uma palestra de 2 horas, não conta nada. Conta. Isso é currículo acadêmico. Então, alimentem isso, organizem bonitinho, porque isso vai causar uma boa impressão, eu tenho certeza absoluta. Perfeito. Então, são essas as etapas, né? Não é uma seleção simples, né? A gente sabe que realmente o Sírio, eles querem selecionar os melhores profissionais, porque lá tem os melhores profissionais, então eles não permitem que pessoas que realmente não estão comprometidas em ser os melhores entrem lá. Eu acredito que uma seleção com tantas etapas e tantas fases é justamente para isso, para selecionar os melhores. Tá bom? E aí chega a pergunta, né? Como se preparar então para uma prova? É importante dizer para vocês, eles não divulgam qual é o conteúdo programático da prova. Eles não dizem os tópicos como os outros editais. A única coisa que eles falam é o que cai na prova é todo o conteúdo da graduação. Imagina. Só que a gente sabe que é impossível ser cobrado todo o conteúdo da graduação em uma prova, né? Com certeza. E é por isso que os nossos cursos hoje, eles são baseados em análise estatística, meu Deus, em análises estatísticas de questões. Então, o que a gente faz? A gente pega todas as questões, a maioria das provas de residências realizadas no Brasil inteiro, e a gente faz uma análise dessas questões, vendo quais as disciplinas que são mais cobradas, quais os assuntos dentro dessas disciplinas, quais os subtemas dentro desses assuntos são mais cobrados, e a gente sabe exatamente quais são os conteúdos que são mais cobrados nas provas de residência e são baseadas nessas questões com maior recorrência e maior prevalência que a gente monta as nossas aulas e a gente constrói os nossos cursos. E aí outra coisa interessante é vocês fazerem um planejamento desse estudo. E todos os cursos da gente, de todas essas áreas que a gente citou, não só de fisioterapia e de farmácia, que a gente está falando de todos os cursos que a gente tem, todos têm um planner de estudos. Então você vai conseguir, dentro desse plano, se planejar mesmo, como o nome está dizendo, é um planejamento de estudos. Então, hoje eu vou estudar um assunto X, amanhã eu vou estudar um assunto Y. Então você consegue se programar, porque a gente dá essa oportunidade dentro dos cursos de você selecionar
aquilo que você tem mais urgência para estudar, aquilo, poxa, na graduação eu não fui tão bem em tal disciplina, eu vou focar mais nessa disciplina aqui para eu poder me aprofundar nisso. Então você consegue fazer esse planejamento de uma forma muito interessante. Pronto. O que a gente quer também dar para vocês, a gente tem cursos de todas as áreas, tá? Todas as áreas do edital a gente tem, menos de biomedicina. Então a gente tem cursos para enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia e nutrição. E a gente quer dar para vocês, todo mundo que está assistindo essa live, um cupom de desconto de 20% para garantir o seu acesso aos nossos cursos preparatórios para residência. Tá vendo que a gente disse que tinha uma surpresa boa no final? O cupom é Sírio2020. E aí, na hora Ou de seja, comprar, o ano que você vai ser residente no Sírio Libanês. Amém, 2020. Amém? Amém. Amém. Eu realmente acredito que um conteúdo direcionado, um plano muito bem feito, com certeza é a ponte que une a sua vontade de ser aprovado com a sua real aprovação. Não tenho a menor dúvida disso. Então, se vocês querem ter acesso a um curso realmente direcionado, que vão preparar vocês para o que cai nas provas, vocês estão tendo agora a oportunidade de comprar os nossos cursos com 20% de desconto exclusivamente para vocês que assistiram essa nossa live aqui. E o cupom de desconto, repetindo, é Sírio2020. Eu vou só contar um segredo, gente. Eu vou contar um segredo pra vocês. Ah, beleza, eu vou comprar, mas eu tô sendo preparada só pro Sírio? Não. Vocês estão sendo preparados para qualquer residência. Como a Ai falou, a gente tem um banco de questões, uma análise dessas questões. E o nosso plano de aulas, ele é construído baseado nessa análise estatística. Então, poxa, eu quero fazer pro Sírio, mas talvez eu queira fazer também pra USP, que saiu o edital semana passada. Eu quero fazer para a CESAB, eu quero fazer para outras residências, então esse curso ele vai lhe preparar. Ou seja, não é algo que seja direcionado apenas para o Sírio. A gente está aproveitando para dar essa dica a vocês, porque a gente está fazendo um edital, uma live falando do edital do Sírio. Mas é uma dica muito especial de como vocês se organizarem para qualquer prova de residência que vocês queiram fazer. Perfeito. Quem gostou da live, eu quero ver agora os coraçãozinhos subindo ali. Pelo amor de Deus, suba coração, viu? Cela, tem alguma pergunta, Cela? A galera tá perguntando se o cupom de desconto vale nos livros também. Também. livro Qualquer também. produto da loja da Ó, o Sonar. coraçãozinho tá explodindo ali. Bora lá, quero ver o coraçãozinho subindo. Gente, perguntem mais. Se tiver qualquer dúvida sobre o edital, sobre os cursos, como é que funciona agora? Ela só tá falando no coração, gente. Tem mais alguma pergunta, Cela? Não? Não. No card que a gente abriu antes, Marcela, dá uma olhada. Eu vi antes no card perguntas. Algumas perguntas a gente já respondeu aqui. Teve uma pergunta muito interessante que a menina perguntou assim, eu não lembro o nome dela mesmo porque não fica o nomezinho no card, mas ela perguntou assim, eu vou me formar agora nesse ano, 2019.2. Eu devo me inscrever para essa prova? Sim. Você que vai se formar esse ano, por mais que você ainda não esteja formado, você já pode se inscrever porque a matrícula é só em janeiro. Então você já vai estar com seu diploma. Lembrando que tá com diploma, beleza, mas tem que estar com o registro do conselho, viu, gente? Porque lá na residência vocês vão atuar como profissionais. Vocês vão atuar como farmacêuticos, vocês vão atuar como nutricionistas, como fisioterapeutas. Então tem que ter lá o carimbo com o registro do conselho, beleza? Mas dá tempo, se vai formar em Pegou o 2019, diploma, corre pro conselho corre. e faz logo a sua carteirinha do conselho, que é muito importante. Muito. Mais alguma coisa, Cela? Não, por enquanto foi isso mesmo. Ótimo. Certo, então acredito que a gente conseguiu englobar aí as principais dúvidas e os principais pontos do edital do Sírio. Qualquer dúvida, se ficou alguma coisa, podem mandar pra gente aí por direct, que a gente vai responder vocês com o maior prazer. Qualquer dúvida também sobre os cursos, sobre os livros, também podem perguntar, que a gente vai responder vocês no tempo mais ágil possível. E só uma observação, gente, a gente vai fazer disso aqui um costume. Todo edital aberto
Esperem pela gente, que a gente vai mais uma vez destrinchar ele, cada passozinho como a gente fez aqui hoje, pra deixar vocês, ó, top das galáxias pra passar nas provas, viu? E quais são as próximas residências que estão para abrir? Júlia tá perguntando, Juliane perguntando. Vocês sabem, galera? Juliane tem várias, tá? Como a Várias, gente né? falou, já abriu o USP semana passada. A USP, ela geralmente é a primeira a abrir, como aconteceu. Abriu o Sírio hoje. Ainda tem CESAB, ainda tem Fiocruz, ainda tem Unifesp, ainda tem o FRJ, ainda tem o FMA, um bocado, assim, um bocado. o UFC. Mas não se Então, preocupem. todas as... Agora começou a temporada, né? Começou a Agora é a temporada. hora. Se você realmente quer fazer residência, essa é a hora de você começar a se preparar. Não deixe mais para depois. Com certeza, seu concorrente foi uma já pergunta, está essa foi estudando. uma pergunta, né? Quando dentro da... Eu lembro dessa pergunta. Qual é o momento dentro da minha graduação que eu tenho que começar a estudar para residência? Sim. Foi uma das perguntas do card. Ontem. Se você pensa em fazer residência, comece a estudar. Comece a estudar, comece a prestar atenção nos editais, comece a prestar atenção no currículo, né? Construa o seu currículo durante a graduação, construa a sua formação, né? Os seus conceitos dentro da graduação já direcionados para aquelas provas que eu sei que vocês têm. Eu tenho certeza absoluta, gente. Eu sou professora de graduação e eu só ouço falando o tempo inteiro. Eu quero fazer residência. Eu quero fazer residência. É o momento. Abriu agora, ó, temporada para vocês se jogarem em todas as seleções de residência. E não pense pequeno, não. O negócio de fazer residência só no lugar que a gente mora. Não, Você é daqui, aí, de Salvador? não. Você é da onde, aí? Eu sou do Maranhão. Ó aí, ó. Tá aqui em Salvador, morando aqui. Então, eu daqui de Salvador posso ir fazer uma residência lá no Maranhão. Quando você tem um sonho, quando você tem uma oportunidade, você tem que correr atrás dele, né? Eu sempre pergunto assim, qual que é o... Quanto você está disposto a pagar por aquele sonho? Qual o preço que você está disposto valor, a pagar? né? Eu acho que o valor é mais do que preço, é o Sim. valor daquilo. Você dizer assim, eu sou residente. Do Vou Sírio ficar Libanês. metido, né? Mas- Ó, estão surgindo mais perguntas. Ótimo. Carla disse que ela vai se formar em 2020. Ela pode fazer para treinar? E se ela não pode, Pode. como ela deve treinar? Ela pode fazer para treinar. No ato da inscrição, eles não querem saber se você já tem diploma. Você só vai precisar apresentar o diploma no ato da matrícula. Então, se você quiser fazer para treinar, para ver como é, para já ir se preparando para a prova do próximo ano, que é quando você vai se formar em 2020, você pode sim ir lá se inscrever e fazer a prova sem o menor problema. Respondendo a segunda pergunta, como fazer para se preparar? Se direcione de alguma forma, ou resolvendo questões nos livros, ou nos cursos online. Então, dessa forma você vai conseguir sentir a pegada de que é fazer uma prova de residência, caso você não queira fazer ela propriamente dita. Perfeito. Maila tá perguntando como é que ela se prepara para outros concursos, não só para residência. Ela se formou em nutrição e quer voltar a estudar e trabalhar na área. Qual é a dica que vocês dão? Olha só, são praticamente as mesmas dicas. Por que eu falo isso? Porque residência é um concurso, tá? Então, toda prova onde você vai testar os seus conhecimentos, seja de maneira objetiva ou discursiva, é um concurso, né? Eu encaro a residência muito como um concurso. A diferença é que, normalmente, os concursos, eles são mais concorridos do que as residências. Então, a residência, você tem uma oportunidade maior de ingressar e uma facilidade, assim, bem entre aspas, facilidade do que o concurso, porque normalmente são menos concorridas. E o concurso você já tem uma maior quantidade de pessoas concorrendo para aquela vaga. Mas se preparar da mesma forma, tenha seu plano de estudo, não abra mão de se planejar. A primeira coisa, a primeira dica que eu dou, porque é muito importante você ter um planejamento para você realmente aproveitar o tempo que você tem livre para estudar de uma maneira mais eficiente e focada na sua prova. Quando você não se planeja, dificilmente você vai conseguir ter um estudo eficiente. Então, primeira coisa, planejamento, e a segunda coisa, materiais direcionados para a sua prova. É muito importante que você não fique na internet perdendo tempo, pesquisando, estudando em livros extensos demais, coisas que não caem na prova. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um curso, se você puder fazer um esforço de fazer um curso, seja da Sanar ou seja outro curso, não importa, é importante que você
realmente tenha algo direcionado para a sua prova, que te dê um norte, que realmente te oriente para aquilo que cai na prova, para você não perder tempo com outras coisas que não são importantes. E só um detalhe importante, aquele cupom que a gente falou, Sírio 2020, serve também para o seu curso para concurso. Lá na nossa loja a gente também tem os cursos para concurso, então caso você queira, não queira a residência, queira concurso, esse cupom de desconto de 20% também serve para você, viu? Perfeito. Mais alguma coisa, Célia? Mais uma pergunta de Lara Alves. Ela quer saber se o registro no conselho deve ser feito no estado da residência ou se não precisa. Não. O registro tem que ser no seu estado onde você se formou. Mas a residência, se você não mora em São Paulo, acho que essa é a sua dúvida, como você vai atuar Em São Paulo, você entendi precisa agora. fazer a transferência desse registro para São Paulo. Perfeito. Mas aí você pode fazer o registro na sua cidade E aí depois fazer a você transferência. Não tem Isso. problema nenhum, mas você pode fazer na sua cidade e depois transferir. Isso, porque no ato você vai precisar estar com seu registro, Exatamente. independente de qual estado ele seja. Isso. Depois você pode transferir para São Paulo. Isso, perfeito. E não é um processo difícil, Não, é super rápido. simples. Você vai no conselho, solicita e você já vai ter a sua carteirinha do estado onde você está atuando. Perfeito. Beleza. Tem gente perguntando como é que funciona a segunda fase. Essa live vai ficar gravada por 24 horas e no início a gente já explicou a segunda fase. Então deem uma olhadinha na live toda, vocês podem assistir Isso. até amanhã. Massa. Exatamente. A gente já explicou com muitos detalhes a segunda fase, dando informações privilegiadas para vocês. Privilegiadíssimas. Então essa live vai ficar salva. A gente também vai postar o vídeo no YouTube da live. Então vocês podem assistir e ver todas as informações que a gente falou de todas as etapas da prova. Massa. Muita gente parabenizando, dizendo que vocês arrasam, que a Sana ajuda que muito. lindas. Então, muito obrigada, galera. A gente tá aqui pra isso, viu, gente? Eu sempre brinco que ser professor é uma escolha. Então a gente escolheu porque a gente ama o que a gente faz. Então, realmente, de coração, a gente tá super à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Perguntem. Tem gente o tempo inteiro olhando o Instagram, olhando as redes sociais para poder responder para vocês as dúvidas. Então, contem com a gente de verdade, porque a gente tá aqui para isso. Perfeito. Eu fico muito animada. Eu tô muito animada já com essa temporada de residências, os editais abrindo, porque eu já fui residente e eu sei o quanto que uma residência pode transformar a vida de alguém, porque a residência transformou a minha vida, assim como transformou a vida dos meus amigos que fizeram junto e de todas as pessoas que eu converso que já fez residência na vida. É unanimidade falar que você entra uma pessoa e sai outra completamente diferente, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque você vai conviver e você vai ter muitas e muitas experiências dentro da residência que você não teria em outros lugares. Então eu tô particularmente muito animada com esses editais abrindo e vendo que as pessoas realmente estão procurando estudar, estão procurando se preparar, então realmente aumentando o nível cada vez mais das residências e dos profissionais que estão entrando lá. Então, acho que a saúde, de uma forma geral, ganha muito. Com profissionais, com bons profissionais entrando nas residências. E também bons profissionais saindo, né? A residência, o grande objetivo dela é qualificar os profissionais para o mercado de trabalho. Então, a saúde, de uma maneira geral, agradece e a gente está muito feliz de poder acompanhar vocês aí nessa jornada de preparação. Tanto com os nossos materiais gratuitos, porque a gente dá muita coisa gratuita para vocês, tanto nas redes sociais como no nosso site. Tem muitos artigos, tem muitos e-books, tem muitas coisas que vocês podem baixar gratuitamente, caso vocês não tenham condição de fazer um curso. A gente também se preocupa com vocês. E se você puder fazer um curso com a gente, melhor ainda, porque aí você vai ter realmente um material completo e direcionado aí para sua prova. Ô, gente, conta pra gente depois. Eu fui aprovado, pelo amor de Deus. A gente também quer comemorar juntos, né? Esqueçam da gente, não. Beleza, vamos fechar com os elogios. Arrasaram, obrigada, amei, Sana mil. Muito obrigada. Coraçãozinho. Muito bom, lindas e inteligentes, fadas, Érica é maravilhosa. Adoro! Falou a verdade, residência é top.
massa. Muito obrigada, vocês são ótimos. Ô, gente, a Muito gente que legal. agradece. Uma hora dessa, vocês aqui junto com a gente, é porque realmente estão querendo ser residentes. E a gente tá torcendo por vocês de verdade, viu? Obrigada pela companhia. E fiquem ligados que assim que sair o próximo edital, a gente vai estar aqui de novo. No dia que lançar o edital, podem aguardar que a gente vai ter uma live aqui no Sanap.Saúde. Tá bom? Até mais. Beijo! Até a próxima!